Bom dia, pessoal. Aqui é o professor Eli, novamente. Bom, galera, nesse momento eu queria falar um pouquinho sobre a relação entre o local e o global no contexto da globalização. Um assunto bem interessante, tendo em vista da atualidade dele, né, o que a gente está passando aí no momento de pandemia, e a gente percebe que a relação entre o global e o local ela vai se aproximar muito nesse contexto. Antes de começar a falar diretamente do tema, eu só queria definir aqui globalização junto com vocês. Então, globalização, eu vou utilizar um conceito bem simples, que seria a maior interação entre o local e o global por meio dos transportes e dos meios de comunicação. Quem facilitou a globalização foi, claro, o surgimento do avião, o surgimento, se a gente voltar um pouco atrás, na grande navegação, com o transporte marítimo, levando informação, conhecimento, interação social pelo mundo lá na expansão marítima. Depois, com a aviação, os trens também, os trens, a aviação e os meios de comunicação, o telefone, o rádio, a televisão e principalmente a internet, se a gente pensar num período histórico mais próximo aqui da nossa realidade, a internet, o e-mail, por exemplo. E aí, galera, globalização definida, vamos aqui utilizar o que seria o local e o global para entender melhor disso. Então, o local diz respeito ao lugar onde as relações interpessoais acontecem e nós deferimos sentimentos de pertencimento ou não pertencimento. É no lugar, é no local que nós vamos ter as maiores interações sociais que nós presenciamos. Um exemplo é o bairro onde você mora, ou o local onde você trabalha, esses lugares onde nós criamos, então, certas afetividades, de gostar ou não gostar, isso depende da forma com que nós interagimos nesse lugar. O global, para nós aqui, gente, diz respeito ao contexto de mundo, no qual as atividades são compartilhadas por milhões de pessoas ao mesmo tempo, ainda que em espacialidades muito diferentes. Um exemplo, o uso das redes sociais para se comunicar, dos aplicativos de comunicação que nós temos hoje tão fortes, como o WhatsApp, o próprio Facebook, o Instagram, Telegram. Essa é uma prática que existe no mundo todo por pessoas de culturas muito diferentes e que elas praticam ao mesmo tempo em vários lugares. Então, isso a gente pode comparar, pode chamar de contexto global, ok? Então, a globalização seria a maior interação entre o local e o global por meio dos transportes e da comunicação. Agora, algumas coisas precisam ficar claras. O global, esse contexto global, influencia muito mais o local, ainda que exemplos contrários precisam ser lembrados. A nossa vida cotidiana ela é muito influenciada pelo que acontece no mundo, o lugar, as práticas do lugar. Mas é claro que o lugar também pode trazer interferência mundial. Cada lugar pode gerar coisas ricas, tanto culturais, econômicas, políticas, que podem influenciar o mundo. Como aconteceu, por exemplo, nos movimentos socialistas aqui na América Central, em Cuba, por exemplo, Che Guevara, na América do Sul, como essas pessoas elas influenciaram o mundo, são conhecidas no mundo todo, né? Como o futebol, por exemplo, alguns jogadores que do lugar eles ascenderam para o mundo, alguns estilos musicais, como por exemplo o blues, o jazz, que nascem nos Estados Unidos e que alcançam o mundo todo. O local também tem interferência no global, sim, mas o global ele vai interferir de maneira mais intensa ao local, principalmente porque o global ele é regido por decisões econômicas que extrapolam o nível das cidades, dos bairros, dos países, decisões econômicas que vão meio que controlar aí a orientação econômica mundial. Agora, o local também ele é a maior resistência ao global, pois as práticas culturais locais conseguem impedir a entrada do global em seu contexto. Isso é muito real. Se você, por exemplo, tem grupos indígenas que têm acesso à internet no Brasil e tudo, mas que têm práticas como o vestuário, a religião, a língua, a forma de se comunicar entre si ainda permanece a deles, porque no local, o local quando é muito específico, o bairro onde você mora, onde você reside, as práticas culturais elas conseguem criar uma capa ali de impedimento contra esse movimento de globalização. Então, o lugar também é uma resistência ao movimento de globalização. Isso é muito importante. Agora, a ponte entre a escala local e a global é a escala regional. Aí sim, a escala regional ela consegue interferir pouco nessa influência do global. Ela sofre grandes interferências do contexto mundial, ok? Eu coloquei alguns exemplos aqui, para a gente pensar um pouco nessas escalas. Por exemplo, Nova York é uma cidade de grande influência global, né? As práticas de inglês, as práticas de consumo do nova-iorquino, do estadunidense em geral, influenciam o mundo todo.
Então, uma cidade de influência global, a gente pode falar que Nova York está na ponta da globalização. Agora, Mendes Pimentel é uma cidade de influência local, levemente resistente ao processo de globalização. Por exemplo, Mendes Pimentel é uma cidade de 5 mil, pouco mais de 5 mil habitantes em Minas Gerais. É uma cidade que tem as suas práticas culturais, ela tem uma leve resistência à globalização, existe interferência da globalização, sim, nas práticas de consumo, mas ela tem práticas culturais muito próprias. Por exemplo, a economia voltada para a agropecuária, a forma das pessoas lidarem com o dia a dia, aquela vida mais próxima, a vida do interior e tudo mais. Ou seja, nós temos uma escala como Nova York de influência global, Memphis é uma cidade que a gente pode chamar de influência local. Agora, quando a gente fala de regional, por exemplo, a região leste de Minas Gerais, é uma região muito influenciada pelos Estados Unidos devido às atratividades econômicas dos Estados Unidos. Houve uma grande migração para os Estados Unidos nas décadas de 1980 e 1990 na região leste de Minas. Não é à toa que as pessoas brincavam, né? Governador Valadares, na verdade, se chamava governador Faladólares, de tanto moradores de Governador Valadares que estava migrando para os Estados Unidos nesses períodos aí de década de 80 e 90. Ou seja, regionalmente, a região leste tem uma ligação muito maior com os Estados Unidos do que propriamente Mendes tem suas práticas culturais locais. Então, nesse contexto, a gente teria Mendes, região leste e Estados Unidos. Estados Unidos, Nova York influenciando, por exemplo, Nova York, mas qualquer cidade americana nesse caso aqui, influenciando o comportamento na região leste, que influencia também o comportamento em Mendes Pimentel. Muitas pessoas também de Mendes Pimentel se direcionaram se migraram também nesse período aí para os Estados Unidos. Nesse nível de interação, a gente percebe o seguinte: o global ele tem mais interferência mesmo. Apesar do local ter esses pontos isolados de serem conhecidos de pessoas, de práticas serem conhecidas fora do seu contexto, mas a gente percebe que o global ele orienta muita coisa que é feita até mesmo na vida, no dia a dia das pessoas, né? Então, a prática hoje dos cursos de inglês, o consumo de produtos que são vendidos no mundo todo, como algumas marcas de roupa, marcas de tênis, de fast food e tudo mais. Uma observação que a gente precisa dizer é o seguinte: o nível de ligação entre o local e o global depende do poder econômico das cidades envolvidas, tanto de quem influencia como de quem é influenciado. Isso é importante, porque aqui eu estou dando um exemplo de uma cidade muito pequena. Então, o poder de compra, o poder econômico da cidade não é um poder muito forte. E aí a interação com o global vai ser menor. Mas se você pega, por exemplo, São Paulo, a interação com o global ela é direta, porque você vai ter visita de executivos que vêm dos Estados Unidos ou de outros países desse processo de globalização. Você vai ter a saída de pessoas daqui também para fora, nesse chamado turismo de negócio. Você vai ter a língua inglesa sendo difundida, as práticas de consumo, então marcas de roupa, essas marcas de produtos mais caros, né, de utensílios de roupas, de vestuários, de utensílios mais caros. Em São Paulo, por exemplo, você vai encontrar com mais facilidade no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, nas grandes capitais do Brasil. Então, o nível de interação depende também do poder econômico de quem está envolvido. Se você tem maior poder de compra, você vai interagir mais. E aquele que também está te influenciando, se o poder dele econômico é muito grande, ele também te influencia mais, porque ele vai dispor mais produtos, ele vai ser mais chamativo a esse pensamento de consumo. Então é isso, galera. A influência, a relação entre o local e o global no contexto da globalização. Discuti bem rápido aqui esse assunto, mas é um assunto interessante para a gente, principalmente nesses dias. Né? Muito obrigado pela atenção de vocês e até mais.